Olá, seja bem-vindo ao maior portal de Data Science aqui do Brasil. Eu sou o Nixon e eu queria saber o seguinte: você já passou por problemas com memória porque não tem uma máquina assim suficiente para processar grandes bases de dados? Você precisou ler alguma base de dados, mas você não sabe alguma solução que você pode estar processando um grande volume de dados, né? Se você não teve esse problema, você ainda vai passar por ele um dia, né? Todo cientista de dados está manipulando diversas bases de dados e às vezes a gente tem uma base de dados que não cabe em nossa memória, né? Fique até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a manipular grandes bases de dados, né? Utilizando o teu computador aí, teu notebook, que tem aí 4 GB, 8 GB ou até 16 GB, beleza? Se você tem um grande dataset para processar de 20 GB, 30 GB, um computador usando pandas comum, você não conseguiria colocar todo esse dado em memória, certo? Você não conseguiria processar as grandes bases de dados. Então, o que eu vou te ensinar aqui são algumas ferramentas que você pode estar utilizando para processar grandes bases de dados utilizando o teu computador aí, que não é tão potente assim, beleza? E eu vou entrar mais em detalhe nesse vídeo e falar sobre o Dask, que é apenas uma das soluções para esse problema. Antes de começar aqui com o conteúdo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, né? Essa é uma oportunidade de você estar acompanhando os vídeos e recebendo conteúdo de alta qualidade, gratuitamente, aqui no YouTube. Eu queria contar uma história para vocês, que quando eu comecei a trabalhar com dados de trajetórias, né, no meu doutorado, eu tinha um notebookzinho, né, era um Asus, ele tinha 8 GB de RAM, ele tem uma placa de vídeo de 2 GB e é um computador que já me acompanha na minha trajetória aí, tá uns 5, 6, 7 anos. É um computador um pouco antigo. E quando eu comecei a trabalhar com dados de trajetória no laboratório, né, a gente tinha que processar um ano de trajetória. Quem não sabe o que é uma trajetória? Trajetória é um dado lat long, acompanhado de um date time, a cada 1 minuto. É como se fosse uma time series, certo? E esse dado de trajetória, eu tenho trajetória de vários objetos móveis que são captados a cada 1 minuto. Quando eu tenho 1 ano de dado desse tipo de dado, a gente basicamente está trabalhando aí com 20, 30 GB de dados e é muito difícil você conseguir processar nesse notebook. E eu sempre gostei de trabalhar utilizando o meu próprio notebook, que eu levo o trabalho, eu vou para o laboratório com o notebook, trago o trabalho para casa, eu gosto de ter essa mobilidade no meu próprio computador. E quando eu ia utilizar o Pandas, eu meio que não conseguia processar esses dados, eu precisava processar todos os dados, né? Quando foi em 2019, um amigo meu me disse o seguinte: ei, cara, você já conhece o Dask? Você já viu o Dask? Você pode utilizar o Dask, já que você não quer usar nenhuma máquina. O Dask é uma solução como assim, o Pandas para processar dados, só que o Dask ele faz uma certa compressão, né? Você consegue processar vários dados e utilizando a própria ferramenta, beleza? Aí eu fiquei com aquilo, né? Na época, eu tinha umas soluções que eu usava o Pandas usando o Chunk Size. Se você não conhece o Chunk Size, mas eu vou explicar aqui rapidamente. O Chunk Size, a gente cria um bloco e a gente processa parte desse bloco e vai colocando em memória. Então, se eu quiser processar um dataset de 20 GB, eu separava em blocos ali de 2 GB e ia processando 2 por 2 até terminar o dataset. Meio que a gente fazia isso, certo? Só que isso era muito, muito ruim, porque eu tinha que puxar o dado do disco, processar, jogar o dado na memória, ou no banco de dados, né? No caso, eu usava o disco. E isso era muito complicado, era muito chato você processar. Às vezes você processava um dado de uma forma, dava um erro no outro, e você tem que fazer todo o processo novamente. Então, assim, quando eu conheci o Dask, eu achei fantástico. Uma solução fantástica. Eu digo, isso aí vai resolver todos os meus problemas. Então, Nixon, me diz uma coisa, o que é o Dask, né? Então, como é que o Dask manipula grandes bases de dados? Me explique aí. O Dask, ele é uma biblioteca de Python para computação paralela. O que seria uma computação paralela? Quando você quer processar os dados usando mais de um core, usando diversas máquinas. Então ele tem também esse suporte, certo? O que é que o Dask faz? Ele constrói uma camada para representar essas grandes bases de dados, né, cheias em arrays, em arrays menores, né? Permitindo o seguinte, que a gente calcule matrizes maiores do que a memória. Então, o que é que o Dask faz? Eu imagino que eu tenho o meu dataset aqui, como você usa no Pandas. Ele constrói uma camada que ele representa esse dado como se fosse uma compressão de outra forma, e quando ele quer consultar esse dado, ele traz o dado para a memória real para a gente consultar, ficar lendo. Então ele é essa interface entre a representação de um grande array para um pequeno array, é basicamente isso. O Dask ele é composto de duas partes. Um agendador dinâmico de tarefas, que serve para a gente fazer agendamento de jobs, de tarefas e coisa do tipo, e uma coleção de Big Data.
Não precisa você se atentar a esses detalhes que eu vou te mostrar mais à frente o que é cada coisa. Eu vou mostrar aqui na prática como é que a gente está construindo aplicações no Desk, beleza? Fique tranquilo aí, fique tranquilo. Então, assim, quais são as vantagens de você utilizar o Desk, né? Uma das principais vantagens é justamente esse ambiente paralelo para data frames e no PyArray. Se tu usa o Pandas, quando você está usando o Pandas normalmente, você está usando apenas um core da tua máquina. Embora só você tenha uma máquina de 16 cores, 8 cores, enfim, uma máquina multicore, você só vai utilizar um core do teu processador aí. E isso é muito lento para você processar uma grande base de dados de 20, 30 GB. Você pode botar uma aplicação para rodar hoje, ela vai acabar daqui a 2 semanas. Isso não é viável para você. Então o Desk ele fornece um ambiente paralelo para você processar esses dados de forma simultânea, de forma paralela. Eu vou mostrar aqui no slide agora para vocês como é que é construído o Desk. É basicamente isso. A gente tem imagine que a gente tem um NumPy Array e a gente tem uma estrutura do Desk Array. Então eu tenho blocos aqui, esse NumPy Array aqui gigante, que ele consome um grande espaço, eu represento ele através de um Desk Array. Eu represento ele de uma certa forma que eu consigo depois gerar um NumPy Array a partir dele. Então ele meio que faz uma compressão. E o Desk, ele é quebrado em blocos, como se fosse o chunk size. Para o usuário, a gente está carregando tudo na memória. Mas por baixo ali, ele está fazendo essa compressão, esse tratamento para a gente. Eu não preciso me preocupar em estar analisando memória, porque a própria ferramenta, ele comprime os dados e gera quando você quer, né? E também tem a estrutura do Desk Data Frame, né? A coleção de Big Data normalmente é dividida no Desk Array e no Desk Data Frame. O Desk Data Frame é a mesma coisa. Imagina que eu tenho um data frame de 1 ano, então ele quebra em partições. Eu quebro em 12 partições. Cada mês eu vou ter uma partição. E essa partição vai caber em memória. Então eu consigo processar toda aquela base de dados ali. Porque eu fico recuperando dados, né? O Desk faz essa interface. E eu consigo estar fazendo isso de forma bem inteligente, bem organizada. Beleza? Essas seriam as duas estruturas para a coleção de dados. Uma das vantagens, eu consigo estar processando paralelo e eu consigo representar data frames ou arrays utilizando essa camada de interface do Desk. Nixon, é muito difícil trabalhar com Desk? Como é que eu faria para fazer uma leitura e um agrupamento? É muito simples você trabalhar com Desk, porque ele é muito parecido é muito familiarizado com Pandas e com NumPy. Então, por exemplo, se você dar uma olhada aqui no slide, aqui a gente tem leitura e agrupamento de dados. No Pandas, você vai dar um read e vai passar até o dataset, beleza? Aí você pode dar um group by, agrupar pelo ID do usuário, pega o value e dá um min, beleza? No Pandas. Olha como é no Desk. Eu dou um DD, read CSV, esse DD é o data frame do próprio Desk. Eu dou um group by passando o usuário, dou um min, a única coisa que eu vou fazer diferente é dar um compute aqui. Enfim, então eu quero que você entenda o seguinte, que é muito fácil, se você vem do Pandas, você vai trabalhar com Desk, é excepcional isso. Entenda uma coisa, o Pandas, ele é construído não para lidar com Big Data, certo? Se você usa um Pandas, você pode otimizar ali seus dados, converter as colunas, colocando a utilização de memória até mais baixas, int64, você pode botar para int16, mas ele não é uma ferramenta construída para Big Data, entenda isso, ela é uma ferramenta construída para manipulação de dados. Então, se você quer uma ferramenta para construir, utilizar grandes volumes de dados, aí você tem que partir para o Desk, beleza? É isso que eu quero dizer a vocês aqui. Em relação ao NumPy versus Desk, é a mesma coisa. Digamos que eu tenho um arquivo HF5, eu dou uma leitura aqui, aí eu passo NP Array, eu estou construindo um NumPy Array aqui, e passando ele para o X. Eu estou tirando esse NumPy Array da média, estou fazendo basicamente isso. Aqui é da mesma forma, pessoal. Eu consigo fazer um Desk Array, como DA, aí eu coloco um da.fromArray e eu passo meu dataset aqui. Aí eu posso dividir em chunks, né? O que seria esse chunk? Seria justamente aqueles blocos, né? Eu vou quebrar esse meu dado em blocos de 1000. Então, eu tenho 1000 blocos de 1000 dados, é basicamente isso, certo? E eu consigo aqui também tirar uma média dessa forma. Então, entenda, se você é familiarizado com o NumPy, se você é familiarizado com o Pandas, está precisando da ferramenta de trabalhar com Big Data, pode correr para o Desk, pode correr para o Abraço, que ela vai te ajudar bastante. Existem outras que eu vou te mostrar até o final do vídeo, beleza? Mas o Desk eu acho uma ferramenta fantástica para isso. Qual é a outra vantagem do Desk? A gente consegue fazer uma interface para agendamento de tarefas, né? Como assim? O Desk, ele é distribuído dessa forma aqui. Eu tenho uma coleção ali, que eu posso ter um array, um data frame, uma bag. Aí o que é que ele faz? Por baixo dele, ele está pegando essa minha estrutura de dados e está transformando num gráfico de tarefas.
Então, quando ele vai executar essas tarefas, ele basicamente executa esse gráfico de tarefas. E essas tarefas, ele pode ter um determinado status ali. No caso aqui, eu posso ter tarefas de síncronas, thread, de multiprocesso e ambiente distribuído. Então, ele cria uma estrutura, né? E executa essa estrutura a partir de um gráfico. Por isso que ele consegue também paralelizar. A gente tem aqueles tensores ali, a gente consegue utilizar parte daquele gráfico, subpedaço daquele gráfico, executar em máquinas diferentes, certo? Porque ele tem essa estrutura de dados que faz isso por baixo. Você está trabalhando para o usuário com um array e um data frame, mas por baixo ali entenda que existe um gráfico que está executando isso, está fazendo isso de forma paralelizada e de forma mais robusta, beleza? Com a estrutura mais moderna. Eu quero que você entenda que existe dois tipos de agendador, né? Agendador de máquina única, que esse seria o default. É um agendador mais simples, barato, mas ele não escala, ou seja, eu crio um único gráfico ali e eu vou executar isso em uma máquina única, uma máquina local. Como você usa o Pandas, beleza? E tem um agendador distribuído. O que o agendador distribuído faz? Eu consigo agendar várias tarefas, né? E eu coloco ela em várias máquinas locais ou em vários clusters. Nixon, é muito difícil eu fazer isso usando o Desk. Eu estou explicando o core para vocês de uma forma mais simples, mas também um pouco aprofundada. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó, é muito difícil fazer isso? Não. Digamos que eu queira colocar um ambiente de threads locais. O que seria esse ambiente de threads locais? Utilizando um processamento de threads, né? Quando eu quero pegar o array, data frame, quero usar mais de uma thread dentro do meu processador. Eu dou um import desk.config.set, passo para o meu agendador, scheduler, threads. É basicamente o que eu faço. Se eu fizer essa configuração que já vem por default nas versões atuais, e eu utilizar um array, um data frame ou um desk delay, digamos assim, eu já estou usando um ambiente multicore. Eu estou usando vários cores do meu processador para fazer o processamento, apenas com uma simples configuração dessa. Ah, Nixon, eu não quero ter um ambiente multicore, eu quero um ambiente um core. Às vezes você está fazendo um debug, aí quando você está num ambiente paralelo, né, computação paralela, é muito difícil você achar um bug no código, porque tá várias coisas executando simultaneamente e quando dá um problema você não sabe de onde vem. Aí a gente às vezes precisa utilizar uma única thread, né, para fazer um processo mais simultâneo, né, contínuo. Então, dessa forma eu consigo também configurar. Se eu quisesse fazer essa configuração, eu vou importar ali o desk, dar um config.set, passo o schedule synchronous. Simples, né? Você percebe que a gente consegue manipular essas coisas configurando o meu ambiente, porque já existe toda uma estrutura robusta por trás, e eu consigo criar minhas estruturas de dados e estar trabalhando nisso de forma facilmente, beleza? Se vocês querem uma aula de desk na prática, coloca aqui nos comentários. Cara, eu gostei desse desk aí. Faz uma aula prática aí pra gente aprender mais sobre. Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários para saber se você tem interesse, que eu vou estar fazendo aí, beleza? Só se você tiver interesse. Se você não tiver, eu não vou fazer não. E a gente tem o desk distribuído, né? Como é que seria o desk distribuído? Eu consigo pegar, eu tenho uma aplicação, eu consigo criar ali jobs para ela e eu consigo executar num computador ou em outro computador. Tem um ambiente em rede, várias máquinas. Eu consigo botar ela para executar em 10 máquinas. E eu consigo botar para executar ela também em cluster. Como é que eu faço essa configuração? Basicamente, você vai trabalhar com um client, né? Você vai definir quem são os seus clients, como é que são os processos dele, separar cada tarefa para cada client e executar isso. Forma muito simples, pessoal. O Desk, de certa forma, é muito simples e ajuda, é muito fácil quando você quer trabalhar nesse ambiente de computação paralela, certo? Ele é construído em cima disso. Então, facilita a sua vida bastante. Overview de forma geral. O Desk, de certa forma, vai lhe oferecer maior velocidade nas suas aplicações, maior escalabilidade. São duas coisas que são tendências no futuro. Quanto mais dados a gente tem, a gente precisa de mais escalabilidade, ou seja, os computadores que consigam lidar com essa capacidade de dados, consigam escalar a aplicação. E o Desk fornece essa escalabilidade justamente porque ele tem esse tratamento com a memória. Velocidade, ele fornece bastante também, por quê? Porque o Desk, você consegue trabalhar com todos os seus cores. Ele não se limita só a um core. Então você consegue processar uma operação de forma muito mais rápida. Então, em suma, tem essas vantagens. O Desk hoje, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele tem uma API para Machine Learning também. Se você quer usar o Scikit-Learn acoplado com a estrutura do Desk, você consegue fazer isso de forma fantástica. Você consegue processar grandes volumes de dados, ter aplicação de Machine Learning usando a própria ferramenta, beleza? Nixon, me diz uma coisa. Rapaz, eu achei legal o Desk, mas eu queria me aperfeiçoar nessas ferramentas. Existem outras ferramentas que você me sugere para escalabilidade e computação paralela? Eu conheço essas 4,
que seria o Modin. O Modin antigamente ele rodava, o Modin ele é como se fosse a estrutura do Panda, só que ele executa em ambiente paralelo, você usa mais de um core. O Modin é uma alternativa, mas o Modin não lida muito com essa questão de memória como o Desk. O Modin é mais para processar coisas paralelas. Eu conheço o Spark, eu acho que o Spark talvez seja um dos mais conhecidos, o Apache Spark. Conheço o Vaex e conheço o Desk. Eu já utilizei o Spark, o Modin e o Desk. O Vaex eu fiz alguns testes recentemente, mas o que eu posso dizer aqui dos que eu gosto mais seria o Desk, certo? Esses outros são utilizados, dependendo da empresa, você vai ter que de Big Data, se você for trabalhar com esse ambiente, você vai usar o Spark, vai usar o Vaex, vai usar o Modin. O Modin hoje ele roda junto com o Desk, certo? Tem o Ray, que é outra ferramenta para rodar no back-end, e tem o Desk. Então você pode rodar o Modin com o Desk e o Modin com o Ray, meio que dessa forma. Mas essas seriam outras ferramentas. Se você conhece outra que eu não coloquei aqui, coloca aqui nos comentários para estar me ajudando também, né? Eu ensino, mas também eu tenho vontade, eu quero também, estou aqui também para aprender com vocês. Se você conhece outra ferramenta que eu não coloquei aqui, coloca nos comentários para mim estar também me aprimorando, estudando ela e também trazendo conteúdo para vocês, beleza? Essas são as 4 que eu conheço aí. Se você chegou até aqui, foi porque esse vídeo ele foi realmente importante para você. Peço para você não se esquecer de clicar aqui em gostei e se inscrever aqui no canal, né? Para não perder mais nenhum vídeo como esse. Você já usou algumas dessas soluções que eu estou lhe mostrando aqui? Ou você conhece alguma alternativa para computação paralela além das que eu passei aqui? Deixa aqui nos comentários, não se esquece de deixar teu comentário aí, beleza? Por hoje é só, fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, tamo junto, é só o começo. Valeu, galera!